A paz do Senhor para todos meus amados e amigos irmãos. Pastor Rivanil mais uma vez aqui na tela do seu computador, do seu tablet, do seu smartphone para trazer uma palavra poderosa vinda diretamente do trono de Deus para a sua vida. É a quarta mensagem da nossa maratona de mensagem de 21 mensagens, né? Essa aqui é a quarta. Estamos sempre falando no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Portanto, antes de você assistir essa mensagem, leia o capítulo 15 de Lucas inteiro, tá bom? A gente sempre faz isso. Louvado seja o nome do Senhor. O tema de hoje: características do irmão do filho pródigo. Aleluias! Vamos conhecer as características do irmão do filho pródigo. Louvado seja o nome de Jesus. Isso é muito importante para você saber se alguma dessas características batem com você, para saber como você tem agido dentro da sua casa, como aquele filho que foi, arrependeu e voltou, ou aquele que ficou, não arrependeu e continua do mesmo jeito. Louvado seja o nome do Senhor. Qual que é o seu status dentro da sua casa hoje? Como que você tem agido? Como que você tem, o que você tem proporcionado à sua família, aos seus pais, ou aos seus filhos, ou aos seus irmãos, enfim, o que você tem proporcionado para sua esposa, para o seu esposo? Isso é muito importante, por isso vamos apresentar hoje as características do irmão do filho pródigo. Certa vez alguém me perguntou o seguinte: pastor Rivanil, mas esse jovem, irmão do filho pródigo, só tinha defeito porque eu vejo as pessoas sofrendo mal dele, contando as histórias ruins dele. Eu digo, não! Ele tinha muitas qualidades, muitas qualidades. O problema é que a fé sem obras é morta. Ele tinha muita obra, trabalhava demais, de sol a sol, mas não tinha fé. Mas não tinha sensibilidade, não conhecia o coração do Pai. Tem muita gente que é assim dentro da igreja, trabalha de sol a sol, não falta culto de jeito nenhum, é fiel no dízimo, na oferta, mas são atos externos. Os atos internos falam às vezes muito mais alto. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então eu comecei a citar algumas das características do irmão do filho pródigo, e eu quero passar isso aqui para você neste momento. Primeira característica daquele irmão do filho pródigo: ele era um bom filho e trabalhador. Qual pai não quer um filho desse? Além de ser um bom filho, era bom trabalhador, trabalhava de sol a sol. Segunda questão, segunda característica dele: ele era um filho obediente. O pai dele dizia, vai trabalhar, ele ia trabalhar. Vai tirar leite, ele ia tirar leite. Vai capinar, ele ia capinar. Era obediente. Tanto é que ele, quando foi colocar o pai dele na parede, ele disse, meu pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos. Era um camarada pedra 90. Qual pai não se agrada de um filho obediente? Terceira característica: era um filho que tinha tudo. Tanto é que o pai dele disse, filho, todas as minhas coisas são tuas. O filho era bom, trabalhador e obediente, e tinha tudo do bom e do melhor do pai. Então por que ele foi reclamar e colocar o pai dele na parede? Inveja, ciúme, porque ele achava que só ele merecia. Ele achava que o crente que saiu da igreja não merece mais ter comunhão com o Pai. Porque assim, irmão, o crente ele erra, o crente ele peca, aí Deus perdoa, mas a igreja não perdoa. Isso é uma realidade que muitas pessoas não gostam de falar, não gostam de pregar, mas eu não tenho papas na língua. Eu falo e é verdade. E todo crente lá no fundo do coração dele, ele sabe que também isso é verdade. Mas ele, para querer parecer politicamente correto, vai, não, tenta colocar panos quentes, mas é verdade. Deus perdoa, mas a igreja não. Aleluia. É assim, irmão. Ué, se o filho era bom, era trabalhador, era obediente, para que então falar mal dele?
Qual o defeito dele? Qual era o defeito dele? Se ele era um bom filho, ele era trabalhador, ele era obediente. Então eu vou te mostrar, eu te mostrei 3 características boas do filho, do irmão do filho pródigo. Agora eu vou te mostrar 3 características de um filho que não agrada a um pai celestial. 3 características de um filho que não agrada o seu pai. É o defeito daquele filho do irmão, daquele irmão do filho pródigo. É o defeito de muitos crentes da nova geração. E por que não dizer da igreja primitiva também? Não tinha os fariseus? Não tinha os fariseus? Eram crentes. E daí? Eram obreiros. E daí? E daí? Não era ele que Jesus dizia, bando de hipócritas? Não eram eles que queriam apedrejar aquela mulher adúltera? E os que não têm pecado que atira a primeira pedra? Não é verdade? Não era eles que expulsavam Jesus das sinagogas muitas vezes? Aleluia, irmão. É. Primeira característica de um filho que não agrada o seu pai. Ele era bom, era trabalhador, era obediente, mas era insensível. Lucas 15, do versículo 25 ao 28, você vai ver isso, que ele era um rapaz insensível. Não se sensibilizou com a bênção que toda a família recebeu, que foi justamente a volta do seu irmão. Ele recusou dar um abraço, não teve nenhum abraço. Não teve nenhum sorriso nos lábios. Apenas inveja, apenas ciúme e ressentimento. Aleluias. Aleluias. É assim, irmão. É assim. Você peca, aí você... Lá na rua, você vai para a rua, sai da igreja, vai para a rua, aí você se arrepende e volta para a igreja, e no primeiro dia Deus fala tremendamente com você, e você recebe a bênção. Você vai levantar a ira dos invejosos dentro da igreja, os fariseus do século 21, que está cheio, aleluias! A igreja está carregada de fariseus do século 21, o crente sai da igreja porque ele escorregou, ele pecou, ele sai da igreja. Enquanto ele está na igreja, os fariseus manda mensagem. Olha, irmão, tem que arrepender. Olha, irmão, Deus está falando contigo. Tá? Aí o crente volta para a igreja. Ele volta para a igreja e aí Deus vem e fala com ele. O pastor vem e fala com ele. O pastor restitui ele ao lugar de honra novamente. Como o pai fez com aquele filho pródigo. Coloca as vestes deles. Coloca um anel no dedo. Faz um banquete. Os fariseus se levantam com ira dentro da igreja. Se levantam. Se iluda não, é assim mesmo. E se você tiver peito e tiver coragem, você vai concordar comigo que é assim que funciona. Nós temos muitos fariseus do século XXI. Deus perdoa, mas a igreja não perdoa. Segunda característica, era bom, obediente, trabalhador, mas não tinha comunhão com a família. Veja só como ele se dirige ao seu irmão. Ele fala ao pai dele, esse teu filho, esse teu filho não, teu irmão, rapaz, teu irmão, sangue do teu sangue. Agora porque ele pecou, porque ele errou, ele deixou de ser seu irmão, passou só a ser o meu filho. É o meu filho, é o filho da tua mãe e é o teu irmão. É sangue do teu sangue também. Gastou com as meretrizes por aí. Tá julgando, irmão? Você tá julgando? Você estava lá onde ele gastou dinheiro? Você está julgando agora também, é? Agora também, além de fariseu, é juiz também. O único dom que Deus não deu para crente nenhum e nem vai dar é o dom de juiz. Mas nós estamos cheios de juízes da última hora. Gastou com as meretrizes, rapaz, larga de julgar.
Aceita que o teu Pai Celestial está perdoando o seu irmão que arrependeu, que estava morto e ressuscitou, que estava perdido e foi achado novamente. Aleluias! Terceira característica do filho que não agrada o pai. Eu já falei a primeira, né? A primeira era insensível. Ele não se condói de verdade. Irmão, é só da boca para fora. A pessoa fica chorando lágrima de crocodilo, chorando porque o irmão, tadinho do irmão, não sei o que, não sei o que. A hora que o irmão volta, cadê o sorriso? Cumprimenta. A paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor. Cumprimenta assim, com frieza. Querendo ser maior. Querendo ser o bambambam. Bam, bam. Se sensibilize com teu irmão, rapaz. Terceira, a segunda questão que eu já falei. Ele não tinha comunhão com a família. Tinha não. Tinha não. Tanto é que ele falou, este teu filho, então você está fora da família? Você está fora da família? Sai da família? Agora é só filho do teu pai? Filho do teu pai é teu irmão, rapaz. Filho do teu irmão é teu pai. É igual aquele crente que fala assim, o meu santo não bateu com aquele camarada, o meu santo não bate com fulano. Uai, algum dos dois está com o santo errado então, irmão, porque nós estamos falando do Espírito Santo de Deus aqui. Se eu tenho o Espírito Santo e você tem também, o nosso santo tem que bater, sim senhor. Tem que bater. Estão tudo com medo. Juiz. Você não foi chamado para ser juiz da igreja. Você não foi chamado para ser juiz da igreja. Nem pastor tem essa prerrogativa. Terceira característica. Tinha tudo nas mãos, mas não se alegrava. Tinha tudo nas mãos, mas não se alegrava. Estava sempre muito ocupado. Estava hashtag dentro de casa. Mas não via as necessidades da família. Não conhecia as necessidades da família. Você conhece a necessidade da sua família hoje? Nem só de pão viverá o homem, às vezes nós estamos passando dificuldade financeira, dificuldade até de alimento dentro de casa, mas nós não estamos oferecendo o pão da vida. Não estamos oferecendo a água viva. Colocando sempre os trabalhos domésticos acima da comunhão com Deus. Igual Marta, que foi repreendida por Jesus. Você fica colocando os trabalhos domésticos acima da sua comunhão com Deus e está errado. Está errado. Desde que os mortos enterrem os seus mortos, rapaz. Isso significa dizer o seguinte, que os que estão espiritualmente mortos podem muito bem fazer arroz, fazer feijão, varrer a casa. Mas só os que estão espiritualmente vivos podem louvar, adorar e exaltar ao Senhor. Pode dobrar os joelhos, pode se sensibilizar com o seu irmão, pode chorar de verdade e não lágrima de crocodilo. Aleluias. Bom trabalhador e obediente agrada o Pai. Insensível, sem comunhão e sem alegria na família desagradam o Senhor. Bom trabalhador, obediente, bom filho, agradam o Pai. Mas insensibilidade, sem comunhão e sem alegria na família desagradam o Senhor. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar.
sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Deus abençoe em nome de Jesus.